Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Vinícius, mais uma vez, estamos na nossa segunda aula para a turma do nono ano. Nós vamos continuar a nossa discussão da aula anterior sobre orações subordinadas substantivas e vamos retomar um conceito que nós estudamos enquanto estávamos em aulas presenciais, que é o conceito de oração subordinada reduzida. Então, pega teu material, te organiza, que a gente já vai começar. Vem comigo. Então, pessoal, nós vamos continuar a nossa aula de orações subordinadas substantivas. Porém, antes disso, quero fazer um comentário com vocês. No nosso vídeo anterior, nós trabalhamos fazendo uma revisão do período composto, trouxemos os conceitos de orações subordinadas substantivas, só que, se você prestou atenção, e eu acho que vocês não prestaram atenção, porque não teve nenhum comentário aqui no vídeo, inclusive, comenta, manda teu comentário, tua dúvida, curte o vídeo, compartilha. E no quadro que estava escrito semana passada, vocês tinham um tópico de revisão antes do período composto, que era sobre o texto teatral. O que aconteceu? Eu esqueci, eu não comentei, que é o nosso gênero do capítulo 2. Vocês também esqueceram, não prestaram atenção ou não viram. Teve um comentário dizendo que a letra ficou pequena, deu para ver, mas a gente já reorganizou isso. E ficou faltando esse tópico, que é o nosso tópico de gênero textual. Então a gente vai começar, antes de discutir aqui, falar um pouco sobre o texto teatral. Como nós sabemos, nós fizemos a leitura em sala daquele fragmento do Alto da Compadecida e temos a concepção de que o texto teatral é aquele que é construído, que é elaborado para ser encenado. Então o autor ele já projeta o conhecimento, a forma como ele entende os personagens, a forma como ele entende o ambiente, o cenário, para fazer aquele texto funcionar. Então a gente viu que para um texto teatral ele está adequadamente organizado. A gente tem os personagens, a caracterização dos personagens, o ambiente, a cena, o local onde aquilo acontece. A gente tem o tempo, como nós entendemos, pode ser um tempo cronológico e um tempo histórico, se a cena acontece de manhã, de tarde, de noite, se é no século XXI, no século XIX, no século XIV, uma série de questões que acompanham esse elemento. Então aí, uma série de questões a gente vai se relembrar. Uma das coisas que a gente vai observar, e está lá no texto teatral escrito, é que, em função da materialidade do texto, tem uma característica bastante específica, que são as rúbricas. Então, a gente tem lá um personagem, a fala do personagem, a gente vai ter, entre parênteses, o que aquele personagem faz, se ele anda, se ele coloca a mão no rosto, se ele abaixa a cabeça, ou uma expressão do que está acontecendo ao seu redor, porque no texto escrito a gente não tem as indicações do contexto, da situação que está envolvendo aquela cena. Então, as rúbricas é o meu destaque para o texto teatral de hoje. A gente vai encontrar essa questão, a possibilidade do autor colocar também no texto essas informações do seu redor que possivelmente poderiam gerar confusão. Ou seja, tal personagem vai falar isso, mas de que forma? Com que entonação? Com que expressão? Ele vai falar parado lá como um robô, ou ele vai precisar realizar algum movimento que dê sentido para aquela ação? Então, minha dica para vocês de texto teatral: observem e analisem as rúbricas. Já falando nisso, fica para vocês uma atividade de leitura. Vocês têm um texto teatral no livro de vocês, da página 66 até a 72. Tá? É uma quantidade grande, são 7 páginas, porém é um texto teatral. Então é um texto mais fluido, mais engraçado, com mais recursos para serem observados. Então, minha orientação para a gente iniciar é: leiam esse texto, esse fragmento da peça de teatro, e observem as rúbricas e que sentido, que significado essas rúbricas constroem no discurso. Ok? Dito isso, passado aí, resolvendo a minha dívida da semana passada, a gente começa então voltando ao conceito lá de período composto e oração subordinada, substantiva. A gente já viu, vamos relembrar, todo mundo falando junto aí, cada um dos seus lugares.
A gente tem uma oração, porque temos um verbo. Ela é subordinada, porque é dependente. E ela é substantiva, porque exerce uma função sintática de substantivo. E aí vamos relembrar. Que funções sintáticas são essas? Essas funções podem ser sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo do sujeito, complemento nominal e aposto. 6 funções sintáticas, consequentemente, 6 tipos de orações subordinadas substantivas. E aí, a gente tem aqui as siglas que vocês sempre pedem para facilitar, com a preguiça de copiar, oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Então as siglas estão aqui, então, ó, OSSS, oração subordinada substantiva subjetiva, então é S até não querer mais. OSSOD, oração subordinada substantiva objetiva direta. OSSOI, oração subordinada substantiva objetiva indireta, você pode já falar aí comigo também. OSSPS, oração subordinada substantiva predicativa do sujeito, ou só predicativa, pode ser também, vou até melhorar aqui para vocês. OSSCN, oração subordinada substantiva completiva nominal. E OSSA, oração subordinada substantiva apositiva. Então, relembrado isso, nós vamos trabalhar aqui com uma série de exemplos. E vamos observar, primeiro, como é que a gente identifica a estrutura. A gente sabe que o período composto por subordinação, a gente tem uma oração que a gente chama de oração principal, outra oração que a gente chama de oração subordinada. Então a primeira coisa que a gente vai retomar para deixar mais claro para vocês é como eu sei qual é a oração principal e qual é a oração subordinada. Para fazer isso, a gente precisa relembrar que os períodos compostos, tanto coordenado quanto subordinado, vai ter um elo. Vai ter uma palavra, uma expressão que vai fazer a ligação entre as orações. No período composto por coordenação, isso é as conjunções. Conjunção aditiva, conjunção adversativa, conjunção explicativa. E no período composto por subordinação, que elemento é esse que faz essa ligação? Que elemento é esse? Semana passada a gente comentou. Vamos estudar, minha gente. Esse elemento é o pronome relativo ou a conjunção integrante. Tá? Tem esses dois nomes, mas a função que exerce no período é o mesmo. E aí, qual é o pronome relativo por excelência? A gente vai ter um tópico só de estudar pronomes relativos, os pronomes que existem na língua, mas existe um que é o pronome relativo por excelência, aquele que dá conta de praticamente todos os sentidos. E é ele que a gente vai usar aqui. É o pronome relativo que, ou a conjunção integrante que. Você achar mais fácil chamar de conjunção, porque na coordenada é conjunção, na subordinada é conjunção, se você achar, pode ser. Mas quem quiser chamar de pronome relativo, que é a classificação gramatical dele, também se encaixa. Então aí, essa nomenclatura, ela fica aí à sua escolha. Então, o que a gente faz? Da mesma forma que a gente tem, no período composto por coordenação, duas orações e o pronome que, a conjunção, aqui na subordinada a gente vai encontrar isso. A gente vai ter uma oração, o pronome que e outra oração. Então aí ficou muito fácil, né, gente? Vamos lá. Vamos dividir a oração principal da oração subordinada. O que é que eu tenho que fazer? Eu vou pegar o meu período e vou marcar a conjunção que. O que vai ser o meu limite entre essas informações. Então vamos lá. Desejo que vocês sejam felizes. Eu tenho aqui o pronome relativo que. O que é que isso significa? Desejo. Oração principal. Que vocês sejam felizes. Oração subordinada. Outro exemplo.
Nosso desejo é que ele vença. Eu tenho o que aqui? Então, oração principal, oração subordinada. É fundamental que você chegue antes. E aí, a gente marca aqui, oração principal, oração subordinada. Todos pensam a mesma coisa, que eu sou vitorioso. Marquei o pronome que? Oração principal, oração subordinada. Dissemos que precisavam de ajuda. Marca aqui, oração principal, subordinada. Então aí, viu que a lógica é muito simples. Temos fé que a humanidade vai melhorar, que precisamos de que esteja tudo em ordem. Marquei o que? Então aí, primeira observação, primeira dica, bota aí um post-it, ou então anota do lado do caderno e passa aquele marca-texto para você lembrar. Para eu saber qual é a subordinada e qual é a principal, eu preciso pegar o pronome relativo que. É esse pronome que faz para mim a separação. A partir daí, eu vou para o processo de classificação. E aí, como é que a gente faz para classificar? A gente também falou no vídeo anterior. Se você não está lembrado de toda aquela explicação, depois volta lá do vídeo 1, tá? O vídeo está aí disponível, então você pode rever várias vezes, então não tem por que ter dúvida. E a gente viu naquela explicação que os tipos de orações subordinadas vão se encaixar a partir da identificação de funções sintáticas. Se eu falo de função sintática, eu estou falando da estrutura da oração em língua portuguesa. Se eu falo de função sintática, se eu falo de estrutura, eu estou falando de gramaticalidade. E aí vem lá aquela sigla que todo aluno de língua portuguesa do Centro Educacional Prisma precisa saber. Qual é o sistema de gramaticalidade da língua portuguesa? Não escutei. Fala mais alto. Fala mais alto, tem que chegar aqui. Eu estou aqui na minha casa assistindo o vídeo junto com vocês, depois da gravação. Qual é essa estrutura? Isso, agora deu para ouvir. A minha estrutura é SVO. Sujeito, verbo e objeto. O que é que vai acontecer? A turma de nono ano, para eu identificar o tipo de oração subordinada substantiva, primeiro eu preciso observar, na minha oração principal, o que é que está faltando. Está faltando o sujeito? Se faltar o sujeito, então ela vai ser subjetiva, porque a subjetiva tem função de sujeito. Simples. Está faltando o objeto? Se faltar objeto, ela pode ser objetiva direta, objetiva indireta ou predicativa. São os três objetos que nós estamos utilizando. Aí tem aquela dúvida. Você pode se perguntar, e quem presta atenção nas aulas já sabe essa resposta. Pode faltar sujeito, pode faltar objeto, mas não pode faltar o verbo. Por quê? Exatamente. Não pode faltar verbo, porque a oração se organiza em torno de um verbo. Então, se não tem verbo, não tem oração. E se não tem oração, a gente não analisa nada. Então vejam que nessa estrutura pode faltar sujeito, pode faltar objeto, mas não pode faltar verbo. Mas também acontece, nós já falamos semana passada, vamos ver aqui agora, nos exemplos, que eu posso ter o sujeito, posso ter o verbo, posso ter o objeto, e mesmo assim faltar informação. É aí que a gente vai ter a oração subordinada substantiva com funções acessórias, que são a completiva nominal e a apositiva. Então a primeira coisa que a gente vai observar é isso. Marquei o pronome relativo que em cada oração. Eu vou agora olhar a oração principal. O que é que tem nessa oração principal e o que é que falta? A partir daí é que eu sei meu tipo de oração subordinada. Vamos lá? Exemplo por exemplo. Preste atenção. Desejo que vocês sejam felizes. Qual é a minha oração principal? Desejo. Está aqui. Ok? Então qual é a subordinada? Que vocês sejam felizes. Então vamos lá. Vou destacar aqui, ó, oração subordinada. Tranquilo? Tranquilo.
Vamos para a oração principal, não é? Desejo. Qual é o sujeito? Eu, né? Eu desejo. O sujeito é desintencial, mas ele existe. Então o sujeito é eu, o sujeito está ok. Qual é o verbo? Desejo. Então, desejo. Se eu tenho um sujeito desintencial e tenho o verbo, o que é que falta? Falta o objeto. Se falta o objeto, a gente só pode ter 3 tipos. Ou é objetiva direta, ou é objetiva indireta, ou é predicativa. Correto? Correto. Então vamos lá. Desejo é verbo transitivo ou é verbo de ligação? Desejar é uma ação. Se é ação, ele é um verbo transitivo. Se é transitivo, a gente só tem 2 opções. Ou é transitivo direto, ou é transitivo indireto. Então vamos lá. Quando eu uso o verbo desejar, eu desejo o que ou desejo de quê? Exatamente, desejo o que. Então, se eu desejo o que, é um verbo transitivo direto. Se o verbo é transitivo direto, a oração subordinada é o quê? A resposta já está dada. Oração subordinada substantiva objetiva direta. Então aí, ó, O, S, S, O, D. Oração subordinada substantiva objetiva direta. Simples assim. Ok? Vamos para a próxima. Nosso desejo é que ele vença. Pronome de quem já está marcado. Então, oração principal, nosso desejo é. Oração subordinada, que ele vença. Até aí, tranquilidade. Vamos analisar a principal. Sujeito, nosso, pronome possessivo, nosso desejo, ok? Qual é o verbo? É, verbo ser. Então, se eu já tenho o sujeito e já tenho o verbo, o que é que falta? Falta o objeto mais uma vez. E aí a gente vai observar. Verbo ser é um verbo transitivo ou verbo de ligação? Simples. Verbo ser, verbo de ligação. Se eu tenho um verbo de ligação, o objeto, o complemento dele é o quê? Verbo de ligação é completado por predicativo do sujeito. Se o verbo de ligação é completado por predicativo do sujeito, então minha oração subordinada vai ser predicativa. Então, a resposta já está dada. Oração subordinada substantiva predicativa. Ou seja, essa oração funciona, serve como um predicativo do sujeito. Simples assim. Ok? Vamos à próxima. É fundamental que você chegue antes. Pronome que está marcado. Oração principal. Marquei a oração subordinada. Vamos analisar a principal. É o verbo. Então eu tenho o verbo. É o que? Fundamental. Objeto. Então eu tenho é um verbo. Fundamental é o objeto. Se eu tenho verbo e tenho objeto, falta o quê? Sujeito. Qual é o tipo que se indica com sujeito? Oração subordinada substantiva subjetiva. Respondido. Oração subordinada substantiva subjetiva. E aí, temos uma dica para você. Presta atenção. Oração subordinada substantiva subjetiva tem uma característica bem específica, que é aqui, ó. O verbo ser é a primeira palavra da oração. Aqui, ó. Então aí, quando você tiver um período subordinado e o verbo ser for a primeira coisa, então ela vai ser subjetiva. Agora, atenção, atenção. Isso não significa que, se tiver o verbo ser, é subjetivo e acabou. Não. Preste atenção na dica. Verbo ser no início da oração. Olha o detalhe aqui, ó. Na oração anterior, a gente tem o verbo ser. O mesmo verbo.
só que ele não está no início. Então, não foi subjetiva, foi predicativa. Tá? Então, a dica é verbo ser no início da oração, oração subordinada e substantiva subjetiva. Anotou? Vamos lá. Vou dizer de novo. Oração subordinada, em que o verbo ser está no começo, ela é subjetiva. Ok? Vamos seguir. Se tiver alguma dúvida, volta um pouquinho no vídeo e revê essa explicação. Vamos continuar. Todos pensam a mesma coisa, que eu sou vitorioso. Oração principal está aqui. Oração subordinada do que? Para frente. Então, minha subordinada, que eu sou vitorioso. Vamos observar a estrutura. Todos, sujeito. Pensam, é o verbo. Todos pensam o quê? A mesma coisa. Então, eu tenho o sujeito, todos. Tenho pensam, que é o verbo, e tenho a mesma coisa como objeto. A estrutura está completa. Então, eu já sei que isso vai ser um acessório. Então, dos 6 tipos, a resposta cai para 2. Que tipo de acessório? Aí a gente vai ver. E aí tem a dica da semana passada que eu vou repetir aqui para vocês, ó. O sinal de 2 pontos. Quando tem sinal de 2 pontos, qual é o tipo? Não escutei no ano. Qual é o tipo? Isso. Quando tem sinal de 2 pontos, o nosso tipo é oração subordinada substantiva apositiva. Só pode ser apositiva. Tranquilo? Ok? Vamos lá? Vou beber uma aguinha aqui e já volto. Então, vamos lá, voltei. Vamos lá. Então aí, a gente viu que essa subordinada é a positiva. Primeiro, que a estrutura básica está completa. Segundo, porque tem o sinal de 2 pontos. Então, com isso, a resposta está garantida. Vamos continuar. Dissemos que precisavam de ajuda. O quê? Pronome relativo, então, que precisavam de ajuda subordinada. E aí eu vou fazer agora mais rápido, porque vocês já entenderam a lógica. Dissemos, sujeito, nós. Verbo, dizer. Dissemos o quê? Que precisavam de ajuda. Então, se eu tenho o sujeito e tenho o verbo, a oração subordinada vai ser objeto. Dissemos o que ou dissemos de quê? Dissemos o que? Verbo transitivo direto. Então, minha resposta só pode ser objeto direto. Oração subordinada substantiva objetiva direta. Se o verbo é transitivo direto, então a oração é objeto direto. Veja que é a lógica, é o sistema de transitividade. Vocês começaram a estudar desde o 7º ano. Então, quem não está lembrado, vai aí outra dica. Volta lá, pesquisa, sistema de transitividade, verbo transitivo, verbo de ligação, verbo impessoal, transitivo direto, indireto, bitransitivo, porque esses conceitos, eles não abandonam vocês, ok? Vamos continuar. Temos fé que a humanidade vai melhorar. A gente está esperando por isso, inclusive nesse processo aí de pandemia, né? Então, o pronome relativo já está marcado, minha subordinada é do pronome para frente. Eu vou analisar a principal. Temos é o verbo. Quem é o sujeito? Nós. Nós temos. Então, nós, sujeito existencial, tem o verbo. Nós temos o quê? Fé. Então, nós temos fé. Os 3 itens da estrutura básica. Então, se eu tenho os 3 itens, minha subordinada vai ser um acessório. Que tipo de acessório? A gente só pode ter 2. Complemento nominal e aposto. A gente já sabe que o aposto tem sinal de 2 pontos. Aqui estão 2 pontos? Não. Então só sobra um tipo para a resposta. Oração subordinada substantiva completiva nominal. Ok? Essa é a resposta? É. Não estou fazendo pegadinha com vocês não. Essa é a resposta sim. Agora, vamos justificar. Eu não posso dizer que é completiva nominal porque não tem 2 pontos. Tá? Os 2 pontos é uma dica para o aposto. Mas por que é completiva nominal? Por causa daqui, ó.
Substantivo fé. Substantivo fé, ele é abstrato. Então, quando eu digo eu tenho fé, eu preciso completar a informação. Eu tenho fé de quê? Tenho fé em quê? A palavra fé sozinha, ela tem o seu sentido, mas ela exige ainda uma outra informação auxiliar. Então, quando a palavra é um substantivo, é um nome, e precisa dessa informação, então vai ser completiva nominal. Essa é a justificativa. Beleza? Vamos para o último aqui nessa sequência. Precisamos de que esteja tudo em ordem. Pronome relativo o quê? Subordinada do que para frente. Vamos analisar antes. Precisamos é o verbo. Beleza? Qual é o sujeito? Nós. Nós precisamos. Sujeito desinicial. Então tem o sujeito e tem o verbo. Nós precisamos de quê? Olha aí. A subordinada aí responde o que é que a gente precisa. Vejam que já temos a preposição. Se tem a preposição, aluno que está ligado já sabe a resposta. Qual é o verbo que exige preposição? Verbo transitivo indireto. Se o verbo é transitivo indireto, o complemento é o quê? Objeto indireto. Então, minha oração subordinada, oração subordinada substantiva, objetiva indireta. Tranquilidade, ok? Vou sair aqui da frente para vocês visualizarem só o quadro. E aí, quem quiser anotar, dá uma pausa no vídeo agora, dá uma anotada, porque a gente vai comentar sobre oração subordinada reduzida. Beleza? A gente vai usar esses mesmos exemplos para falar de oração reduzida. Ok? Então aí, vídeo pausado, anotou, tirou todas as dúvidas, vamos lá. Para a gente encerrar esse tópico de oração subordinada substantiva, a gente precisa retomar um conceito que a gente já viu lá com as adverbiais, que é o conceito de oração subordinada reduzida. Ou seja, uma estratégia da gente modificar a forma escrita das orações. E aí eu pergunto para vocês, como é que eu faço para construir, para escrever uma oração subordinada reduzida? Vamos lá, vou dar 5 segundos para você pensar. E aí, foi bem mais de 5, hein? Para fazer uma oração subordinada reduzida, a gente tem duas ações. Primeira, não escutei ninguém falar, hein? A primeira ação é excluir, tirar o pronome relativo ou a conjunção integrante. Ou seja, na oração reduzida, esse item que vai juntar as informações, ele vai ser cortado, vai ser eliminado. E qual é a segunda informação que a gente precisa fazer? Exatamente. Eu pego o verbo da oração subordinada e transformo numa forma nominal. E aí agora para tudo. O que é uma forma nominal? Ou quais são as formas nominais? Olha aí. Isso é assunto de 7º ano mais uma vez, hein? O pessoal do 9º ano que não está ligado. A gente já comentou disso na sala e volta para esse conceito. Para fazer a oração reduzida, eu preciso das formas nominais. São 3. Infinitivo, quando o verbo termina com a desinência R. Gerúndio, quando o verbo termina com a desinência NDO. E o particípio, quando o verbo termina com a desinência DO ou DA, dependendo aí da conjugação. Então, quando eu digo, por exemplo, precisamos, eu transformo para a forma nominal. Qual é o infinitivo? Precisar, terminou com a desinência R. O gerúndio, precisando, terminou com a desinência NDO. E precisado, com a desinência DO. Então, isso precisa, fazendo aí uma ligação com o exemplo, está bastante claro na mente de vocês. Então aí, nas orações reduzidas, eu vou reescrever
essa oração fazendo essas modificações. Alerta para atenção. Pega o post-it e anota depois com marca-texto. Oração reduzida, eu só mexo na subordinada. Ou seja, a oração principal permanece do mesmo jeito. O que eu vou mudar é a oração subordinada. Observe aqui. Desejo que vocês sejam felizes. Qual é a principal? Desejo. Então, desejo, vou repetir. Aí agora, vamos para os passos. Primeira coisa que eu faço, elimina a conjunção integrante ou pronome relativo. O meu cake já está marcado, tá bom? Eu preciso tirá-lo. Segunda coisa, pego o meu verbo, nesse caso aqui é sejam, e vou transformar em uma forma nominal. E aí? Desejo ser vocês felizes. Desejo sendo vocês felizes. Ou desejo sido vocês felizes. Se a gente para para pensar, e vocês podem parar aí agora e pensar, nenhum dos três faz sentido. Desejo ser vocês felizes? Não. Desejo sendo vocês felizes? Também não. E desejo sido vocês felizes? Piorou. O que é que isso significa? E aí vamos relembrar o que a gente falou antes. O conceito de oração reduzida, ele não se aplica a todos os exemplos. Ou seja, eu não vou conseguir fazer redução de tudo. Existem orações que sim, e existem orações que não. Então, nesse caso aqui, essa redução ela não é possível. Vamos tentar outro. Nosso desejo é que ele vença. Oração principal, repete-se. Então, nosso desejo é. Corto o pronome relativo. E aí agora é o verbo vencer. Vamos lá? Nosso desejo é ele vencer. Nosso desejo é ele vencendo. Nosso desejo é ele vencido. E aí? Se eu olhar a subordinada é que ele vença. Eu estou projetando isso para o futuro. Então, o mais lógico é, nosso desejo é ele vencer. Eu uso aí a forma verbal no infinitivo. Ok? Se houver, né, que eu quiser dar um refinamento, a gente pode usar um verbo auxiliar. E poderia ficar, nosso desejo é ver ele vencer. Também é possível. Ok? Outro exemplo. É fundamental que você chegue antes. Então, é fundamental. Corta aqui. Chegue. Eu vou transformar em uma forma nominal. Então, é fundamental você chegar antes. É fundamental você chegando antes. É fundamental você chegado antes. Então aí, pelas três possibilidades, a lógica é fundamental você chegar antes. Ok? Então aí, vocês precisam relembrar esse conceito para poder funcionar direitinho. O restante dessas orações passam pelo mesmo processo. Então, eu vou deixar isso para vocês trabalharem em casa. E aí, nos comentários desse vídeo, e aí eu vou precisar da interação de vocês, porque não teve interação de perguntas do vídeo anterior. Então, o que é que eu vou pedir? Para o comentário do vídeo, vocês vão pegar essas 4 aqui que eu não usei e vão escrever no comentário do vídeo como seria a oração reduzida desses 4 exemplos. Então, você vai reescrever usando a forma reduzida. E aí eu vou comentar com vocês lá se está adequado, se não, se existe outra possibilidade da gente fazer isso. Ok? Então fica aí como essa atividade de interação aqui com o vídeo, que vocês realizem essa redução, coloca no comentário para mim. Outra coisa,
Livro didático, capítulo 2, páginas 73 a 80. Temos exercício de oração subordinada substantiva e também tem exercício de oração subordinada reduzida. Então vocês vão fazer essas questões. Se tiver alguma dúvida, coloca também no comentário. Professor, tal questão de tal página, fiquei com dúvida nesse início que a gente comenta. Ou, eu sei que tem gente que tem vergonha. Se você tiver vergonha de comentar a sua dúvida no comentário aqui do YouTube, manda um direct lá no Instagram, que fica a mensagem privada e eu te respondo privadamente, ok? Meu Instagram, que todo mundo deve saber, @vnissério. Então, se você tiver dúvida de como tirar a sua dúvida sem mostrar para todo mundo, então vai lá no Instagram, mas não fica com essa dúvida, ok? Tem um comentário aí no YouTube e tem o Instagram com a possibilidade de você interagir. Então, a gente teve algumas interações, especificamente no vídeo do 9º ano, a gente só teve uma, que foi de Euzinha. Então, a gente quer agradecer por essa interação e pedir que vocês interajam. Então, eu já estou colocando aqui essa proposta para que vocês participem comigo. Ok? Então, a gente está finalizando a nossa segunda aula. Espero que vocês tenham aproveitado. Se tem alguma dúvida, volta ao vídeo, assiste mais uma vez. Comenta aqui nos comentários, né? Deixa a tua dúvida. Responde aqui a proposta. Se não quiser essa interação mais exposta, manda lá um direct que eu vou te responder. Ok? Vou sair aqui da frente. Vai ficar mais um pouquinho para vocês anotarem mais algum detalhe. E até a próxima. Tchau, tchau.